gente começar a nossa aula, a gente vai primeiro corrigir a atividade, certo? A atividade da aula passada. Eu acredito que, pelo que eu vi também pelas respostas, né, a grande maioria de vocês acertaram todas as questões, porque é algo que a gente discutiu na aula, né? Essas questões aqui, pessoal, é uma forma também de eu ver, é uma outra forma, né? Eu pego a relação de vocês, é uma forma de eu saber quem está online, quem está assistindo a aula ou não, né? Porque pelas questões que vocês viram, quem assiste a aula responde essas questões em 2 minutos, né? 2 minutos é até muito tempo. Responde essas questões bem facilmente. Então é uma outra forma de eu analisar vocês e ver quem é que está online, certo? Mas vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa que vocês acham que é a correta aqui dessas 5? Dá pra ver, não sei se dá pra visualizar. E aí, pessoal? Alguém pode dizer qual é o item correto? Ou qual o item C. Item C, né? Exatamente isso. O Sol é a única estrela dentro do sistema solar. Foi como a gente falou na aula passada. Aí eu dei até aquele exemplo, né, de a gente não conseguir ver. A gente consegue ver as estrelas, mas essas estrelas elas estão em outro sistema solar. Elas estão em outro sistema. É porque essa estrela ela emite uma luz tão forte que a gente consegue ver através do tempo e espaço, né? Dos milhões de quilômetros, a gente consegue visualizar essa luminosidade dessa estrela. Tem uma que é muito parecida aqui, pessoal, que muita gente acabou confundindo, é o item D, né? Mas o item correto é o item C. O item D fala, né, que o Big Bang é a explicação para a formação do universo na teoria criacionista. Essa questão, esse item aqui, ele está quase certo. Vocês vão ver que tem muita questão que ela está quase certa. É só uma palavrinha. Essa palavra deixa o item errado, certo? Nesse item aqui, o que deixa esse item aqui errado é essa teoria aqui, ó, criacionista, certo? Eu acredito que a Dailana deve ter falado com vocês na aula que a teoria criacionista é a teoria que é mais aceita pelos religiosos, né? Pelos cristãos, que o universo e todos os seres vivos foi criado por um Deus criador, né? Criado por um Deus. Então, a única palavra que deixa esse item errado é essa teoria. Não é a teoria criacionista, certo? Teoria criacionista é a teoria que foi Deus que criou todos os planetas, o universo e todos os animais. Beleza? Na segunda questão, ó, qual o item que vocês acham que é correto aqui? Eu acho que seja B. B. O Big Bang foi a explosão de um acúmulo de matéria e energia. Exatamente. Sim. Eu Exatamente. acho que sim. B. Alguém quer falar? Certo? Então o item B é o item mais correto, né? O Big Bang foi a explosão, né? A partir da teoria do Big Bang, que foi a explosão de um acúmulo de matéria e energia que anteriormente estava comprimido, né, num ponto, e a partir dessa compressão houve uma explosão. E a partir dessa explosão teve a criação de tudo que a gente conhece na vida, né? Aí, professor, mas então eu faço parte dessa criação, desse lá que aconteceu há muito tempo atrás, aconteceu há quase 14 bilhões de anos atrás, eu ainda faço parte? Sim. Porque foi lá que foi criado toda a matéria, certo? Toda a matéria que a gente conhece no mundo começou a partir dessa explosão. Então, eu não sei se o professor Rogério já está falando para vocês sobre a tabela periódica, sobre os elementos químicos. Os elementos químicos, eles vão começar a partir dessa explosão. E os primeiros elementos vão se formando e com o tempo outros elementos vão se formando, né? Com a aglutinação, com a junção de outros elementos, dando origem a elementos novos. Então, o Big Bang foi onde deu origem a tudo, certo? Terceira questão, ó.
O nome dado à teoria mais aceita pelos cientistas para a formação do universo. Essa é a Eu mais marquei a fácil, B, né? professor. B. Letra B, né? Tem B. Pessoal? B. É a teoria do Big Bang, certo? É a teoria mais aceita para explicar como é que o universo se criou, beleza? Então vamos lá, continuar a nossa aula. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar, mas não tem ninguém pedindo para entrar não, né, no grupo. Ó, Não, tem não no grupo. tem um Marcos, mas eu acredito que ele já entrou. Se já tiver entrado, Marcos, avisa aí. Eu acho que ele já entrou. Vamos lá, dar sequência. Ele botou aqui que não estão aceitando. Não, pois é, eu tava aceitando automático aqui, ó. Ah, pera aí, só um instante. Eu coloquei um programa aqui que ele aceita automático vocês, pessoal. Então eu acredito que ele tenha entrado. Mas vamos lá, continuar. Ó, nas aulas anteriores, a gente estava falando sobre a formação do universo, né? E a formação do planeta Terra. E a partir disso, a gente estava explicando, né, como é que houve essa formação. A gente estava vendo agora nas questões. E aqui é só mostrando um pouco da revisão das aulas passadas, né? Vocês lembram que eu estava falando que a Terra nem sempre foi da forma como a gente conhece hoje em dia, né? Ó, há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra era literalmente uma bola de fogo, né? Era uma bola de rocha derretida. E com o passar dos anos, ela foi se resfriando e ela iria ficando, né? Vai ficando mais parecida com o que a gente conhece atualmente, né? Mas ela nem sempre foi desse jeito que a gente está mais familiarizado, né? Ela, há 4,5 bilhões de anos atrás, era literalmente uma bola de fogo. Certo? A gente falou um pouco sobre as camadas da Terra, né? Falou um pouco sobre a camada que a gente vive, né? Que é a crosta terrestre. Falou sobre o manto, sobre o núcleo da Terra. Falou um pouco que nessas áreas aqui, né? A única parte do planeta que é uma parte sólida mesmo é a parte onde a gente vive, é a crosta terrestre. O manto e o núcleo elas não são tão sólidos como é na crosta terrestre, pessoal. Até deu o exemplo lá do vulcão, né? O vulcão ele expelindo a lava. De onde é que vem essa lava, essa rocha derretida? Ela vem dessa região aqui, ó. Vem da região aqui do manto. O vulcão está na crosta terrestre, mas existe uma espécie tipo de um cano, de um túnel que dá acesso ao manto. E vocês já viram, né, em vídeos como é que é um vulcão. Quando o vulcão está expelindo, está em atividade, a gente não consegue nem estar próximo, né? Devido ao calor e à temperatura. Aqui explicando um pouco, né, sobre a atividade. Pessoal, eu acho que eu corrigi a atividade errada, né? A atividade que era para a gente ter corrigido era a atividade sobre a formação da Terra, mas a gente vê depois. A próxima aula a gente corrige. Gente, Oi. essa prova aí, ela tem sentido, né, nessa questão aí? Pois é, tem essa questão na atividade, né? Agora que eu lembrei, era para eu ter corrigido a atividade 3. Aí na atividade 3 que tem lá dizendo, né? O manto, a crosta e o núcleo. Mas na próxima aula a gente corrige, beleza? Dá certo. A gente corrige. Ó, pessoal, aí entrando em assunto novo, entre aspas, né? Porque vocês já viram. Aqui, como vocês estão vendo, é o mapa do nosso mundo, né? Mapa mais conhecido como Mapa Mundi, né? Onde a gente consegue ver todos os continentes, a gente consegue ver todos os oceanos que existem no nosso planeta, certo? Alguém sabe me dizer onde é que fica o Brasil aqui localizado? Apontar assim. Qual é a cor, mais ou menos? Se é aqui. Laranja lá embaixo, aqui ó, na parte da esquerda. Laranja, né? Aqui embaixo, né? Nessa área.
Exatamente, aqui é a América do Sul, né? E onde é que fica o Brasil aqui dentro da América do Sul? Ninguém sabe dizer se é aqui ou se é aqui no Na parte canto. direita. Aqui, né? Isso. Exatamente. É. Superior direito. Certo? Então, aqui ó, é a América do Sul. E o Brasil está localizado logo aqui, né? Na parte mais à direita da América do Sul. Ele pega a maioria da América do Sul, né? Quase que a América do Sul. Eu acho que uns 60% da América do Sul é o Brasil. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Ó? Se a gente visualizar aqui os continentes, né? A gente consegue ver aqui o Brasil, a gente consegue ver a América do Sul, o Brasil dentro, né? A África. E eu não sei se vocês já perceberam, pessoal. Assim, quando eu era aluno também, eu sempre imaginei que essa parte aqui da América do Sul, ó, vou pegar aqui o mouse, essa parte aqui da América do Sul, ó, essa parte aqui mais à direita, ela consegue se encaixar aqui na África. Vocês não acham não que se a gente, se fosse como quebra-cabeça, a gente conseguiria juntar esses dois aqui? Vocês acham que tem a ver ou não tem nada a ver? Não, professor, tem nada a ver isso aí. Vocês acham que dá? Tipo, se eu fosse recortar, né? Vou recortar aqui, professor, vou recortar igual um quebra-cabeça aqui. Vou pegar a África e vou recortar e vou juntar aqui com o Brasil, ó. Se a gente perceber, dá quase que certo, né, ó. A gente consegue perceber que dá quase certo. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque a Terra, como vocês viram, ela passou por diversas mudanças. E uma dessas mudanças que o planeta passou é essa mudança aqui, ó. É a divisão dos continentes, certo? Os continentes, a África, a América, como se, né, a América toda, né, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, a Oceania, a Europa, elas nem sempre ficaram nessa posição que a gente conhece atualmente. Com o tempo, os continentes eles foram se formando. Certo? Os continentes eles foram se afastando, foram se aproximando, e isso com o tempo foi formando, foi destruindo outros continentes que existiam. Professor, mas qual é a força? Como é que a gente consegue saber que esses continentes nem sempre estiveram aí? Com o tempo esses continentes foram se afastando. Ó, eu vou mostrar mais ou menos como é que os continentes eram. Ó. Os continentes eles foram se afastando nessa proporção. Ó. Não sei se dá para vocês visualizarem. Ó. A gente consegue visualizar aqui, ó, que o Brasil vai se separando da África, né? Ó. Isso, pessoal, é ao longo dos milhões de anos da Terra. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Ó. A gente consegue ver que o Oceano Atlântico aqui, ó, ele começa a ser formado, né? Então, aquela teoria que a gente estava falando agora do quebra-cabeça, né? Da crosta terrestre, da América do Sul se encaixar com a África, é uma teoria que faz sentido, certo? É uma teoria que os cientistas estudaram e principalmente o Wegener, que é a pessoa que criou essa teoria, ele foi um dos primeiros estudiosos, um dos primeiros cientistas lá no século XIX, certo? Lá em 1800, a perceber isso, certo? Quando ele viu os continentes, ele achou estranho. Peraí, eu acho que a África e o Brasil, eles se encaixam. Eu consigo, a costa daqui da África consegue se encaixar com a costa aqui da América do Sul, certo? Só que a teoria dele não foi muito aceita, porque como é que pode? Como é que um continente desse tamanho, com esse peso, né? Que um continente deve ser pesado, né? Consegue se afastar tanto de um outro, consegue se afastar tanto da África, certo? Ele teve essa teoria, só que ele não conseguiu comprovar, certo? Ele não conseguiu comprovar literalmente o que era, qual era a força que fazia mover esses continentes, porque existe uma força interna dentro do planeta que faz com que esses continentes se movam. Só que na época, né, ele não tinha tecnologia e não tinha um conhecimento para saber qual era essa força. A teoria que o Wegener criou é a teoria da deriva continental,
Ele sabia que os continentes se afastavam, ele tinha isso como teoria, ele só não conseguia comprovar. Ele fez alguns estudos, certo? Ele era uma pessoa rica, né? Porque no século 18 e 19, os cientistas eles tinham que ter dinheiro para viajar, né? Para comprovar a sua teoria. Então, o que foi que ele fez? Ele viajou aqui para o Brasil e ele encontrou fósseis, certo? Fósseis de dinossauro. E na costa da África, ele também encontrou fósseis de aves e dinossauros bem semelhantes ou iguais a que tinha no Brasil. Mas como é que pode? Como é que eu posso encontrar um fóssil da mesma ave na África e no Brasil se tem um oceano separando eles? Então essa foi uma das comprovações, um dos exemplos que ele tentou comprovar. Eu acredito que o Brasil e a África eram um continente só por isso, porque tem o mesmo fóssil dessa ave, tanto no Brasil como na África. Como é que uma ave vai sobrevoar um oceano todo, um oceano completo? Mas não foi só a ave, certo? Ele encontrou fósseis de outros animais. Então não tinha uma lógica, né? Como é que um animal ele vai estar na África e no Brasil ao mesmo tempo? Hoje em dia acontece de ter animais na África e no Brasil, o mesmo animal, porque na época das caravelas, né, na época das grandes navegações, os portugueses traziam animais para cá, né, de outros continentes. Mas eu posso dar um exemplo do elefante. O elefante é um animal que ele só existe na África, né? Existe um pouco na África e na Índia, né? Ali no continente indiano, ali naquela parte da Índia, naquela região do continente. Mas o elefante não é um animal que está em todo o planeta, certo? Justamente por isso, porque tem um oceano separando eles. Mas o Wegener conseguiu... Oi. E o rinoceronte? Pronto, o rinoceronte já é um animal, ele é um animal que ele é da África, certo? A gente fala que ele é endêmico, porque ele só existe em uma parte do planeta. Ah, professor, mas aqui eu fui no zoológico aqui da Itaitinga, aqui tem um rinoceronte. Mas aí ele foi trazido, né, para cá, alguém trouxe ele ou para Horizonte, para o Brasil, mas a origem dele mesmo é lá na África. E o Wegener, ele conseguiu comprovar isso. Ele viu que um fóssil de um animal de milhões de anos atrás existia no Brasil e na África. Então ele teve essa teoria. Então eu acredito que esses dois continentes, há milhões de anos atrás, era somente um continente. Só que a única coisa que ele não conseguia comprovar era o que é que faz esses continentes se moverem. Certo? Como vocês viram aqui, que energia é essa aqui que faz os continentes se distanciarem um do outro? Ele acreditava que era a força das ondas. Ele achava que as ondas que batiam, né, quando a gente vai para a praia, né, ou então quem surfa, ele acreditava que aquelas ondas empurravam os continentes para trás, certo? Então essa é a primeira teoria para ele tentar explicar como os continentes se formaram, que é a teoria da deriva continental. Certo? Só que essa teoria das ondas foi uma teoria que foi derrubada depois. Viram que a força que esses continentes têm, que movem, não são as ondas, certo? É uma força interna. Pessoal, aqui mostra um pouco, não sei se dá para vocês visualizarem bem, mas aqui mostra que a Terra, certo? A nossa crosta terrestre, a parte mais sólida do nosso planeta, ela é toda quebradiça. Ela é como se a gente fosse cozinhar um ovo, né? Um ovo com casca. Aí quando a gente vai tirar a casca do ovo, a gente não tem que primeiro quebrar a casca dele, né? Tem que primeiro deixar a casca toda quebradiça para a gente conseguir tirar. Pronto, a crosta terrestre é dessa forma. É como se ela fosse um ovo com a casca toda trincada, com a casca toda rachada. E essa parte dessa casca toda trincada, toda rachada, a gente chama de placa tectônica, certo? A gente chama essa parte de placa tectônica. Então a nossa crosta terrestre, ela não é toda junta, ela é toda uniforme.
ela é toda trincada, certo? Ah, professor, então é por isso que tem lá no Japão, ali na Europa, a gente consegue ter terremoto. Terremoto tem a ver com isso aí que o senhor está falando, com placa tectônica? Tem tudo a ver, certo? O que seria um terremoto? Alguém sabe dizer o que seria um terremoto? É um movimento repentino das placas tectônicas. Isso, É quando as placas se batem, que é. também, quando as placas se batem ou quando as placas se afastam. Mais precisamente, um terremoto ele vai acontecer quando a placa se movimenta. Ela tanto pode se movimentar colidindo, né, uma com a outra, como ela pode ir se afastando. Então, esse movimento da placa é onde acontece o tremor de terra, certo? Então, isso é um exemplo que mostra que a nossa crosta terrestre ela é toda quebrada, ela é toda trincada, porque a gente sente, né, o tremor de terra, certo? Então as pessoas que estão mais próximas dessas placas tectônicas é onde vai ter uma maior incidência de terremotos, certo? De tremores. Mas aí a gente não sabe ainda o que é que move essas placas, né? Será que o Wegener estava certo? Será que são as ondas? Aí, pessoal, o que será que move essas placas tectônicas? É essa força aqui que a gente conhece, ó. É a corrente de convecção, certo? Parece ser um nome, professor, nome estranho, é difícil o nome desse. Não, mas isso aí eu quero que vocês entendam só o conceito, como é que funciona o movimento da corrente de convecção. Como é que ela consegue mover uma placa de rocha, como é que ela consegue mover um continente de lugar, certo? Eu sempre dou o exemplo do ar-condicionado. Um ar-condicionado, pessoal, ele fica na parte mais alta, né, sempre de um cômodo, sempre fica na parte mais alta da sala ou do quarto, de um ambiente, ele sempre fica na parte mais alta. Mas por que ele fica na parte mais alta? Alguém sabe dizer por que o ar-condicionado fica na parte mais alta da casa? Porque o ar vem de cima para baixo e expulsar o ar quente que vai de sempre para cima. Isso, exatamente. O ar frio, ele é mais pesado, né? Literalmente, o ar frio ele é mais pesado. Então, se eu colocar o ar condicionado no chão da casa, próximo do chão, a gente não vai conseguir sentir o frio, né? Porque o ar frio ele vai continuar no chão. Então, o ar condicionado ele é sempre na parte mais alta da casa para que esse ar ele desça, né? Ele desce como você falou, esse ar frio vai expulsar o ar mais quente, certo? Então, isso é uma corrente de ar. A corrente de ar funciona assim. O ar mais frio ele é pesado e desce, e o ar mais quente ele é mais leve e ele sobe, certo? Isso a gente chama de corrente. No nosso planeta vai acontecer esse mesmo movimento, só que em vez de acontecer com o ar, ele vai acontecer com o magma, certo? Ele vai acontecer na parte do manto do nosso planeta. Então ele vai acontecer nessa região aqui, ó, logo abaixo da crosta terrestre. Quero que vocês entendam que aqui é a crosta terrestre e aqui é a parte do manto. Como vocês sabem, o manto ele não é rochoso igual a nossa crosta, né? O manto ele é uma parte mais viscosa, né? Como é que funciona esse movimento? Ó? O manto, como vocês viram na aula passada, existe o manto superior e o manto inferior. O manto superior ele é mais próximo da crosta terrestre e ele é mais próximo da costa, ele é mais rochoso, certo? Ele não é rocha igual a crosta, mas ele é mais frio, ele já se aproxima de uma rocha como a gente conhece. E esse manto inferior, que é mais próximo do núcleo, ele é mais quente, certo? Ele é mais viscoso, ele está na parte mais líquida ainda. Não chega a ser um líquido, né? Mas ele é uma parte mais viscosa. Parece um mingau, certo? Um mingau quente. Como é que vai funcionar esse movimento? Ó? O manto, a parte que ela é mais quente do nosso planeta, ela sobe, o manto inferior, uma parte do manto ele sobe. Quando ele chega próximo aqui desse manto superior, quando chega próximo da costa terrestre,
ele esfria. Então, se ele esfria, ele desce, né? Igual o ar-condicionado. Se ele está mais quente, ele sobe. Então, vai acontecer o quê? Ó? Vai acontecer esse movimento aqui. Ó. O manto, ele vai aquecendo. Ele está quente, né, no centro da Terra. Ele vai subindo. Quando ele chega próximo da crosta terrestre, ele esfria e ele desce. Ó. E ele vai fazendo esse movimento circular. Ó. Esse movimento faz com que a nossa crosta terrestre ela vá se afastando, pessoal. Mas esse é um dos movimentos. Ela pode tanto se afastar como se aproximar. Beleza? Aí, pessoal, na próxima aula a gente retorna, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre as placas tectônicas e sobre esses movimentos, certo? Quais as consequências, por que tem os terremotos, as cadeias de montanhas. Na próxima aula a gente continua. Beleza? Eu acho que começou uma outra aula para vocês agora. Não, pessoal. Aí, mais tarde eu vou dar um aviso para vocês, porque 2 horas eu queria que a gente se reunisse novamente, valendo o ponto de participação, certo? Quem não puder participar à tarde, não tem problema, não vai ser prejudicado. Mas quem participar à tarde vai ter esse ponto de participação. Mais tarde eu explico para vocês, certo?